Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar uns trechos bem específicos de um material chamado Mais Maldições e Profecias. Olá, exato. É um texto que pega profecias, maldições da Bíblia, né? Principalmente Levítico, Deuteronômio, mas também Isaías, Daniel. Certo. E usa isso para argumentar sobre quem seriam hoje os descendentes dos antigos israelitas, é isso? Isso mesmo. A ideia é ver como o texto conecta essas escrituras antigas com a história, com o que a gente vê hoje. Ok, então vamos lá. A base do argumento parece ser uma aliança bem particular, né? Como funciona isso? Exatamente. O ponto de partida é que aquelas maldições bem detalhadas, sabe, em Levítico 26 e Deuteronômio 28... Sim, são bem fortes. Pois é, o texto diz que elas se aplicariam só e somente só aos descendentes dos israelitas, por causa de uma aliança específica, lá de Deuteronômio 29. Ah, entendi. E aí ele usa Daniel 9, tipo os versículos 11 e 13... para reforçar que isso ainda estaria valendo, sabe? Por causa da desobediência à lei. E como é que essa exclusividade vira um critério para identificar esse pessoal hoje em dia? Então, esse é o pulo do gato do texto, né? Ele usa essa suposta exclusividade e a ideia de que as maldições continuam como um filtro. Um filtro. É, tipo assim, quem hoje em dia se encaixa nesse perfil descrito lá atrás? O texto argumenta que essas maldições seriam, na verdade, um sinal, uma marca contínua desse povo. Entendi. E como a fonte faz a ponte disso com a história? Quais são as evidências que ele apresenta? Olha, o material traça uma linha bem direta entre algumas passagens e a experiência histórica, principalmente da escravidão transatlântica e o que veio depois. Por exemplo? Pega Isaías 42, 22, fala de um povo roubado e saqueado, presos escondidos em cárceres, sem libertador. Nossa. O texto associa isso diretamente à história dos negros que a fonte chama de hebreus, especialmente aqui nas Américas. Coisas como perder a cultura, a língua, os nomes, a própria história e até a questão do encarceramento desproporcional hoje. Tudo isso é visto como cumprimento. E tem aquela questão das reparações ou a falta delas, né? Sim, isso é mencionado. O texto contrasta a falta de reparações para descendentes de escravizados com indenizações que outros grupos teriam recebido, né? Cita nipo-americanos, judeus depois do Holocausto. Ah, certo. E aí afirma de forma bem clara nessa leitura que os judeus de hoje não se encaixariam em certas descrições proféticas bem específicas, como ser levado cativo em navios ou vendido como escravo aos montes, que está lá em Deuteronômio 28. Falando em dispersão, que outras escrituras entram na conversa? A fonte usa Lucas 21, versículos 22 a 24. Interpreta como um eco do Antigo Testamento, falando da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, o cativeiro para todas as nações, Jerusalém sendo dominada por não-judeus. Entendi. E como isso se conecta com a diáspora? Então, o texto liga isso à fuga de hebreus para a África e depois ao tráfico de escravos, tanto árabe quanto transatlântico. Vê isso como etapas dessa dispersão profetizada. Cita também Miqueias 5, falando dos israelitas vivendo espalhados entre os gentios, no meio de outros povos. E essa lógica se estende para interpretar coisas mais atuais, condições sociais de hoje? Sim, bastante. O texto meio que mapeia várias profecias para a realidade que ele descreve em certas comunidades. Por exemplo, Ezequiel 16 é usado para falar da multiplicação de igrejas vistas como altares ou lugares altos. Interessante essa leitura. É. E Isaías 3.12 é interpretado para falar de dinâmicas sociais, tipo jovens em gangues, crianças oprimindo, mulheres com mais poder econômico ou liderança e líderes que acabam enganando o povo. Nossa! E até Isaías 5.1.20, falando de gente desmaiada nas ruas, é relacionado ao problema de drogas, abuso de substâncias. E qual seria a causa principal para todo esse sofrimento continuar, segundo o texto? A explicação central que ele dá vem de Oséias 4.6. A destruição acontece porque falta o conhecimento. Conhecimento de quê, especificamente? Da própria identidade como israelita e da lei, da aliança com Deus, com IHWH. Esse seria o ponto. O texto também menciona Zacarias 11, sobre quem explora Israel e sai impune. Certo. E faz até uma referência a William Lynch e àquela carta famosa, sobre como manter a opressão.
Embora a autenticidade da carta seja debatida, o texto usa como exemplo dessa dinâmica. Entendi a lógica. E qual a saída, então, proposta por esse material? Bom, a conclusão é bem direta, sabe? A única solução seria o arrependimento e voltar para essa aliança original com EGHW. Nada de soluções políticas ou outras religiões. Exatamente. O texto rejeita isso explicitamente. Menciona cristianismo, islamismo, judaísmo como desvios, como caminhos que não resolveriam a questão fundamental. E para lidar com aquele sentimento de abandono, de Deus nos esqueceu, ele cita Isaías 49, onde Deus assegura que não se esqueceu do seu povo. Ok, então pra gente amarrar. A gente viu como esses trechos de mais maldições e profecias constroem um argumento bem particular. Eles identificam quem seriam os descendentes dos israelitas hoje, olhando para paralelos muito detalhados entre maldições, profecias bíblicas e a história da escravidão, da diáspora e até condições sociais de agora. É uma leitura bem específica da história pela lente das Escrituras. Exatamente. É uma narrativa poderosa que o material propõe, né? Reinterpreta a história, identidade, os textos sagrados, tudo para explicar o presente e apontar um caminho bem definido. E isso, claro, levanta uma questão interessante para quem nos ouve pensar. Qual seria? Como é que a gente avalia essas narrativas? Essas que usam o passado, seja o histórico ou o das escrituras, para dar sentido para a complexidade do hoje, e às vezes até para redefinir quem um grupo pensa que é. O que dá validade ou o que levanta dúvidas sobre essas interpretações? É algo para se refletir, né?